Programa Roda Brasil Amigos. Oferecimento EP Mecânica Multimarcas, Rua 24 de Fevereiro. Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. Ótica Norberto, profissionais qualificados para o seu atendimento. Galeria Chami. Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da Rede Super, Avenida Alcides Roth e Avenida Tênis Clube. Programa Roda Brasil Amigos, na frente e em todas as frentes. Olá amigos, estamos de volta aqui com o nosso Roda Brasil Amigos, seu canal 19, TV Santa Maria. Você nos acompanha pela net, mas também, através das redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, em todas as plataformas aí das redes sociais você nos acompanha, além das nossas páginas, a página da TV Santa Maria e a página também do Roda Brasil Amigos. No programa de hoje, vou trocar um passe aqui com meu amigo, há tempos que eu não conversava com ele, há tempos que ele não vinha me visitar, professor Lucas Fossati, que trabalha, fazendo um trabalho maravilhoso lá no Rio Grandense Futebol Clube, até em maio, a gente entrevistou aqui a presidente do Rio Grandense, que era mês do aniversário do clube, e ela já falava da evolução das categorias de base do clube. Você vai acompanhar que nós estamos, temos mantendo o nosso distanciamento, por isso que a gente está gravando sem máscara, temos aqui o álcool gel, temos o distanciamento, então tranquilo, cumprindo todos os protocolos aí exigidos. Professor Fossati, abraço, toca aqui, obrigado por ter vindo, satisfação, prazer te receber aqui no Roda Brasil Amigos. Há algum tempo que a gente não conversava, até por questões da pandemia, por outras questões, mas agora surgiu essa oportunidade de a gente trocar esse passe legal aí para te contar um pouco de como é que estão as tuas atividades aí. Tudo bem, professor? Tudo bem, Marion. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui conversando contigo e passando as informações para o torcedor santamariense, em especial ao torcedor periquito, sobre o que a gente está trabalhando lá nesse momento. Pois é, professor Fossati, até antes eu liguei para ele, professor, em razão do croma do nosso programa, do nosso cenário, eu posso até dizer essa palavra, é proibido, o vir de verde, por isso que o professor não está aí trajando as cores lá do nosso periquito mais amado do Brasil aí do Rio Grande do Sul. Professor, como é que foi esse teu retorno aí? Porque eu estou vendo uma movimentação muito grande cada semana, ou a cada 15 dias, ou pelo menos no mínimo, em 30 dias, sempre é inauguração de academia, é recuperação do departamento médico, é vestiário em reforma, agora fora as ruas lá do clube, quer dizer, além do trabalho dentro do campo, fora também a direção me parece que está dando um trabalho bom aí, um up, Marion, assim, eu estava praticamente fechado com o clube em Passo Fundo, para mim trabalhar lá, que eles estão reabrindo ali o 14 de julho, e aí o Rio Grandense me procurou na pessoa do Paulista na última semana do ano, entre o Natal e o Ano Novo ali, e uns dias antes do Natal, e aí a gente conversou, eu gostei do que ele me passou, do que ele tinha como intenção, ele representando o Rio Grandense, e das condições que iria oferecer de trabalho. E aí eu pensei, achei melhor ficar aqui porque eu gostei bastante do que eu havia conversado com ele. Depois nós conversamos com a nossa presidente, que é a Lourdinha, e a dona Norma, mais ali o João Provence, e eu gostei do que eu ouvi deles, do que eles têm como ideia, do que eles têm como projeto para o Rio Grandense. E aí acabei ficando por aqui. E estou bem satisfeito, porque realmente tudo que foi combinado está sendo cumprido. E aí vem tanto dentro como fora do campo. Falando dentro do campo, dentro da categoria de base, hoje o Rio Grandense está com a categoria desde o sub-7 até o sub-20. Algumas categorias em forma de escolinha, outros já voltando a partir do sub-15, principalmente já envolto com a questão da formação mais propriamente dita. Tem uma ideia de formação legal dos atletas que bate com o que eu penso, e isso
lá no início fez eu ficar e está deixando a gente bem satisfeito para conduzir o trabalho na categoria no qual eu sou treinador, que é no Sub-20. A gente tem uma boa relação com o Miguel, que é o coordenador, e que está fazendo um baita de um trabalho junto com o Paulista, que é o diretor da base. É um todo, né? Ninguém faz um trabalho sozinho, é um todo. É a presidente dando a liberdade para a gente trabalhar, é a presidente nos ajudando nesse sentido, é o João, é a Norma, eu não gosto de citar nomes porque às vezes a gente esquece de alguém. Mas ali o Paulista na pessoa de diretor da base e o Miguel como coordenador estão nos dando as condições e estão fazendo um excelente trabalho. Então o Rio Grandense está se estruturando e eu acho que fazendo o caminho certo, que proporcionar ao clube que se tenha essa base para a gente começar a largar jogador quando voltar ao profissional. E fora do campo é bem como tu dissesse, o Rio Grandense estava fechado, estava parado, sem fazer melhorias, e muito pelo contrário, estava se deteriorizando o seu patrimônio, e essa direção começou a inverter o caminho, né? Então a gente teve, agora dos últimos tempos para cá, nós temos a sala lá médica, do departamento médico, mais fisioterapia, tinha aparelhos de musculação lá jogados, né? Foi feito uma reforma nesses aparelhos e aí a gente construiu, que eu digo o Rio Grandense, construiu a academia, ficou muito legal. É uma academia que não é a mais moderna do mundo, mas é uma academia que nos permite a gente trabalhar com a base de forma tranquila e não precisa sair atrás de academia, não precisa ter ônibus para ir para uma academia, nada, a gente tem ali. Depois a gente também foi feita a construção da sala dos treinadores, né, da comissão técnica, e onde há uma integração entre todos os membros da comissão técnica. Tem uma sala com retroprojetor, com um computador, mesas, onde a gente analisa os jogos, onde a gente faz as reuniões, uma sala muito bonita. Convido o torcedor do Rio Grandense, respeitando as normas dessa pandemia, mas convido para ir lá conhecer, que ficou muito legal essa sala, ficou muito bonita a academia, a sala de fisioterapia, e não só bonito como estética, mas ficou funcional e importante para nós no quesito de formação do atleta. Nós temos a sala que agora também vai ser reformada, mas temos uma sala hoje, um auditório. Se nós tivermos que dar uma palestra para os jogadores antes do jogo, respeitando os protocolos de pandemia, a gente tem condições de fazer isso, porque tem uma sala com retroprojetor, tem salas com cadeira, um mini auditório. Então, temos a lavanderia. O Rio Grandense está se estruturando fora de campo para que quando voltar o profissional, e isso eu acredito que volte, não sei se o ano que vem, 2023, mas vai voltar com uma base sólida, desde estrutura, como base mesmo falando em formação de atleta. E aí culminou agora com a última, não que é o último trabalho, mas o último trabalho realizado com a melhoria daquela estrada lateral, né, e da chegada ali na secretaria do clube, o que facilita agora tanto o caminho a pé como de carro, que antes tinha bastante buraco e era de certa forma perigoso. Então o Rio Grandense aos poucos está se estruturando fora de campo e se estruturando dentro de campo, e eu acredito que se continuar nessa levada, com essa paciência, com essa calma e nesse caminho, vai ter a médio prazo aí sucesso na formação de atleta e na sua estrutura como um todo, e quando voltar ao profissional não é aquela coisa que a gente não tem como prever o futuro, mas a tendência de voltar para 1 ou 2 anos e ter que fechar de novo se diminui bastante. Aí se tem uma chance maior de se perdurar por muito tempo. Que bacana, professor, prestando bastante atenção. Quer dizer, são várias ações que estão sendo realizadas. E como é que é dividido, Lucas, esse trabalho lá da escolinha? É uma equipe que trabalha sub-15, 17. Tu está especificamente no sub-20? No sub-20. Nós temos o Miguel, que é o coordenador, né? E ele é o treinador da sub-17. Quando eu cheguei lá, ele também era o treinador da sub-15 e da sub-13. Aos poucos, fomos conseguindo se estruturar. Já tem um treinador específico da sub-13, que, aliás, ganhou um campeonato agora
a Copa Piá, sábado passado agora. Não que o título em base seja o mais importante, mas dá uma alegria, né? Para o clube, para os atletas da categoria, para os pais, para nós todos envolvidos ali no Rio Grandense. Então, a própria competição estimula mais o trabalho, com certeza. A gente tem que usar a competição não como um fim, mas sim como um meio na formação do atleta. E sem dúvida nenhuma, estimula mais para o menino ir lá no dia a dia trabalhar, né? Estimula mais os pais, então a competição ela é essencial. E aí agora a gente já está começando a estruturar. A gente tem as categorias, mas a gente tem uma integração entre. Por exemplo, o Guilherme, que é o treinador da Sub-13, é o meu auxiliar na Sub-20. Então a gente está trabalhando junto, né? Já vem com uma metodologia de trabalho desde lá de baixo até praticamente profissional, porque hoje o Sub-20 hoje se tu for ver aí, né? É um degrauzinho, meio degrau. Eu diria que é meio degrau, exatamente. Então, e aí o Miguel... Até porque o clube, se voltar a disputar, ele vai ter que voltar na segundona, que antigamente era a terceira divisão, que tinha até um limite de idade. Ainda tem, né? Não sei se ainda tem. Tem. Parece-me que esse ano que foi aberto um pouquinho mais o limite, um pouco mais aceito, um pouco mais de jogador em função da pandemia, mas ele tem um limite sub-23, sub-24, né? Então, e a maioria dos clubes, até por questão financeira, acabam usando os atletas jovens. Então, eu acho que a gente está nesse caminho correto. Se o Rio Grandense eventualmente vier com um profissional o ano que vem e realmente ter o campeonato sub-20 esse ano, porque é uma dúvida, né? Já foi adiado 2 vezes, acredito que vai ter em função das vacinações e coisa. E a gente der minutagem para esse pessoal de sub-17 e sub-20, eu acredito que pelo menos aí uns 9, 10 jogadores vão compor esse elenco do profissional ano que vem. Lucas, digamos assim, de uma certa forma até vou te elogiar, porque tu já fizeste trabalho no Rio Grandense, no Inter, já formasse inúmeros jogadores, né? Ajudando, né? E me parece que tu tem a facilidade de formar grupo, né? O que você deve isso, Lucas? Porque assim, tu começou ontem, digamos assim, já tá com um time bom lá, que eu sei que até enfrentamento contra o Grêmio tu fez lá em Eldorado, né? Eu vou começar te respondendo pelo final. Esse enfrentamento contra o Grêmio, a gente... Até pelo que eu fiquei sabendo dos últimos jogos dessa categoria, que nós jogamos contra o Sub-19 do Grêmio, que é a equipe de apoio para o Sub-20 do Brasileiro. E essa equipe jogou alguns amistosos e nos últimos amistosos a equipe que menos tomou gol, vamos dizer assim, deles foram fez um enfrentamento mais parelho. Mas eu acho que a gente deixou a desejar um pouco depois dos 20, 25 minutos do primeiro tempo, até o final do primeiro tempo, a gente deixou de desejar, o Grêmio virou meia linha. No segundo tempo, até os 20 do primeiro tempo, a gente estava bem equilibrado. Depois, no segundo tempo, a gente conseguiu equilibrar, o nosso goleiro não fez nenhuma defesa, mas a gente também não conseguiu chegar. Eu acho que a gente podia ter um pouquinho mais incomodar um pouquinho mais o Grêmio quando nós estávamos com a posse de bola. Então isso é um fator a ser melhorado. Essa questão do grupo, porque assim, né, Marion, uma das vantagens que eu vejo disso é assim, a montagem do grupo do Rio Grandense se deu muito também com os meninos que já estavam ali, que o Rio Grandense tinha começado a categoria, a base em agosto, setembro do ano passado. Então, muitos já eram dali. E outro que é a questão muito que a gente tem de amizade com o pessoal, né? De olhar os jogos, por exemplo, eu já estou monitorando, tem essa Copa Cacequi, eu já estou olhando os jogos que eu consigo olhar, que o Rio Grandense joga e eu consigo olhar, eu já estou monitorando aí uns 6 jogadores, mais ou menos, né? Eu vou citar uma situação aqui que é um amigo nosso aí, o Enio, foi um cara que eu já pedi informação de 2, 3 jogadores dele. O Enio que é lá do Santos, né? Da Ser Santos, é um cara super gente boa, tem um trabalho sério. Aliás, um trabalho de muito tempo, né? De muito tempo, e a gente já teve jogadores deles, né? Por exemplo, o Jonathan, que hoje está no Concórdia, no Sub-20 do Concórdia, a gente descobriu ele lá no Enio, quer dizer, quem descobriu ele foi o Enio, fez um amistoso contra a gente gostou dele, nós trouxemos ele para o grupo, na época, no Inter de Santa Maria. Então, te respondendo essa pergunta da formação do grupo, é muito mesmo questão da amizade. Vamos responder essa pergunta no segundo bloco, pode ser, Ademir?
Demir me fez sinal lá, a gente está passando, então a gente vai para o intervalo rápido e voltamos já aí, é pai bola com o professor Lucas Fossati para a gente falar sobre essa questão da formação do grupo, dos atletas, tudo isso e muito mais. É pai bola. Programa Roda Brasil Amigos. Oferecimento EP Mecânica Multimarcas, Rua 24 de Fevereiro. Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. Ótica Norberto, profissionais qualificados para o seu atendimento. Galeria Chami. Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da Rede Super, Avenida Alcides Roth e Avenida Tênis Clube. Programa Roda Brasil Amigos, na frente e em todas as frentes. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Muito bem, eu falei que era jogo rápido, nós já estamos de volta aqui com o professor Lucas Fossati para nós dar sequência daquele papo, né, sobre a questão da formação do grupo, então como é que ele consegue, né, em pouco tempo já está com um grupo formado aí, Lucas. Primeiro assim, falando especificamente dessa questão da formação do Sub-20 do Rio Grandense. Então, são vários fatores, não é só o Lucas. Primeiro, já havia um trabalho no Rio Grandense desde agosto, setembro do ano passado, e a gente já aproveitou alguns jogadores desses do Sub-17. Tem a questão do Miguel, que é coordenador e que conhece bastante gente e que a gente foi atrás por indicação. Também veio alguns jogadores nesse sentido. Tem os jogadores que a gente já conhece que trabalhou em anos anteriores em categorias abaixo, né, como no Sub-17. E é a questão de ver jogos, né, e conhecer as pessoas. Dando um exemplo, a questão do Enio ali na Ser Santos, que a gente já está monitorando 2, 3 jogadores, de repente para o ano que vem já trazer para o Rio Grandense. Né, já conversei uma, 2 vezes com o Enio sobre isso. Então a gente conhece um lá, um aqui, uma indicação ali, outra indicação lá, vai ver alguns jogos, conversa com um, conversa com outro, e mais essas outras situações que eu citei anteriormente, a gente acaba conseguindo montar um grupo com jogadores só de Santa Maria. Nós temos hoje no elenco um menino que é de Tupã, porque inclusive jogou o Campeonato Gaúcho Sub-17 pelo Ipiranga, e ele está... tem uma pessoa ajudando ele, então ele está aqui por conta. Tem um menino que é de São Cepé e o resto é tudo da cidade. É o jeito que a gente tem hoje para montar o grupo, porque nós não temos alojamento, não tem condições de dar alimentação, então tem que ser criativo e ir atrás. Mas eu te resumiria assim, Marion, em uma palavra, em 2 palavras, olhar e ter as amizades certas, né? Para que nos indique os jogadores corretos. Então, eu acho que esses 2 mecanismos aí que nos ajuda bastante a que a gente consiga montar um elenco legal no Sub-20. E vou só antecipar uma coisinha. O elenco do Sub-17, 40% do nosso elenco Sub-20 é Sub-17. Quase 50%, para ser bem sincero. Nós temos quase 50% do nosso elenco Sub-20 com gente que não é nem idade do Sub-20. O que te permite ainda dizer que tu vai ter no mínimo por 3 anos é uma... No mínimo. Né? E esse grupo do Sub-17, com esses jogadores que estão no Sub-20, mais o dos grupos que treinam no Sub-17, vem uma safra aí daqui 1 ano, 2 anos, muito boa do Rio Grandense. Isso é bacana. Fossati, me diz uma coisa.
Me parece assim que hoje especificamente essa categoria um pouco mais de 17 para cima, são poucas escolinhas, né, que tem aqui em Santa Maria, né? Que eu saiba... Escolinhas que eu digo assim, entre times, eu não sei se o Inter já tem a associação dos parceiros do Inter de Santa Maria, não sei se tem, também né? não sei, mas assim, que eu saiba não tem. Porque é uma faixa que o cara mais quer ser jogador, né? O que acontece com essa faixa etária? Ou o cara já saiu de Santa Maria por não ter nenhum clube com essa, ou não ter até um momento nenhum clube com essa categoria, ou o cara já terminou os estudos, tem que começar a faculdade, ou tem que começar a trabalhar, então já fica mais difícil. Mas que eu saiba, eu posso estar falando alguma coisa errada, não tem nem escolinha, clube que tenha essa categoria atualmente em Santa Maria, e eu acredito que na região, à exceção do Rio Grandense. Tanto é, desculpa, que a gente tem uma dificuldade. A gente tem uma dificuldade de conseguir amistoso com essa categoria, porque não tem. Né? O mais próximo aí que está começando é o Cruz Alta. Então a gente fez um amistoso com o Marítimo, que acaba juntando o Marítimo ali que tem alguma coisa para levar para um outro centro. E fora isso, não tem. E aí a gente acaba tendo dificuldade, porque as nossas viagens para amistosos começam a se tornar longe, né? Tanto é que veio o 14 de julho para cá, para a gente fazer um amistoso com a Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Tivemos que ir até Porto Alegre. A gente está vendo agora com alguns clubes aí que vão disputar o campeonato, a gente está vendo a possibilidade, mas são tudo viagens de 300 quilômetros para cima. Pois é. Desculpa. Né? Não, mas o que eu queria até para te ilustrar é que mostra o fortalecimento dessa categoria sub-20 a nível de equipes profissionais, porque o próprio Grêmio Internacional até terminaram com aquela categoria sub-23 e hoje massificam a sub-20, que tem inclusive um campeonato a nível de Brasil, né? Exatamente. O Grêmio ainda tem a sub-23, está disputando inclusive o Campeonato Brasileiro. Tenho quase certeza disso. Mas não, com bastante jogadores. Pois é, que eles chamam hoje de aspirantes, né? Exatamente. O Inter sim fechou. Mas é bem isso aí que tu falaste. E a Sub-20 está sendo valorizada, e assim como a Sub-17, porque os clubes de Série A, Série B, aí, Juventude, Grêmio, Inter, Brasil de Pelotas, eles têm a oportunidade de disputar a Copa do Brasil Sub-20 e Sub-17. E os clubes da Série A têm a oportunidade de disputar o Campeonato Brasileiro Sub-20, né? E o Campeonato Brasileiro Sub-17. Então, mostra a valorização que está se tendo com essas categorias. E como é, Fossati, assim, porque eu sei que tu, além de ser um excelente treinador, tu também tem muito dessa questão da amizade, da questão de administrar ali. Hoje é especificamente só jogadores de Santa Maria, ou vocês estão com alguma ajuda de custo, alguma coisa? Não. Hoje, com exceção desses 2 atletas que eu falei anteriormente, é só de Santa Maria, porque a gente não tem um alojamento hoje, né? Para alojar o pessoal, e nós não temos a condição financeira ainda de proporcionar uma alimentação para esses atletas. Então a gente Vai muito do trabalho de vocês organizado e da boa vontade também dos atletas, né? Exatamente. Então assim, a gente está com atleta praticamente todos de Santa Maria, mas assim, o próximo passo na reestruturação é daqui a pouco ajeitar o alojamento, como se preconiza as leis e as normas, né? E aí, a partir daí, a gente poder alojar atletas e poder oferecer alimentação também. Esse é um próximo passo, não sei quando que a gente vai poder dar esse passo, porque uma coisa muito legal que tem na atual direção é assim, o passo não está sendo dado maior do que é possível se dar. Não deu para fazer agora, vamos esperar mais um pouquinho. Deu para fazer, vamos fazer, mas sem criar dívidas, sem criar expectativas e depois não poder fazer do jeito que deveria ser feito. É um passinho de cada vez, é o passo do tamanho que a gente pode dar. Então a gente não sabe dizer quando é que vai se oportunizar a questão do alojamento. Até tenha, né?
Tem até o alojamento que durante algum tempo foi usado pela equipe profissional, né? Exatamente, mas ele precisa ser uma reforma toda. Precisa da reforma e precisa se adequar às novas normas e regulamentações que surgiram. Então, isso é um processo que já está sendo trabalhado em cima disso, mas não é um processo para se resolver assim da noite para o dia, né? Mas o Paulista como diretor, a presidente, está se trabalhando nesse sentido também. Fossati, e a questão da logística lá dos trabalhos, todos eles lá nos Eucaliptos, ou vocês têm algum outro convênio com alguma outra? A gente está fechando um convênio, só não vou dizer porque como não está fechado, então, mas tem um outro campo que a gente vai começar a treinar. Hoje a gente treina no estádio e aí a estrutura está nos permitindo que a gente tenha academia e tenha quadra sintética. Então vamos dar um exemplo, choveu hoje, a gente treina na quadra sintética, amanhã o gramado tá molhado, vai para a grama sintética. Então a gente tem essa vantagem e dá para se fazer vários trabalhos, adequar os trabalhos. Claro, não dá para ficar trabalhando um mês inteiro na grama sintética, mas se tiver que trabalhar uma semana inteira, a gente consegue adequar os trabalhos. Mas a gente já está assim, 99% da gente começar a treinar num outro campo também, até para começar a preservar o nosso gramado. Pois é, por isso que eu te perguntei, porque tem as outras categorias, mesmo sendo criança, mas sempre que acaba a gente pacificando, né? Está bem encaminhado essa situação, eu só não posso dizer porque, primeiro que eu não tenho nem autorização, e segundo que não está 100%, então eu prefiro não comentar o nome, mas está bem encaminhado para que a gente possa ter um outro que já vai dar um fôlego para vocês lá, exatamente, né? Que aí a gente começa a ter uma chance maior de recuperar o nosso gramado e preservá-lo também. Eu sei que não é da tua área, mas aquelas questões que envolviam muitas vezes até a própria liberação do estádio lá, como é que está o andamento disso aí? Está sendo feito. Tinha que ser feito umas adequações, né? Está sendo feito. Não falta algumas coisas ainda, mas está sendo feito. Eu vou dar um exemplo mais clássico ali. Se você ir hoje no clube, aquela arquibancada que tinha atrás da goleira pro lado, fundo do quartel lá? Pro fundo do quartel, já está toda coberta com terra e já tem grama lá atrás, que era uma das, né, tinha que eliminar aquilo ali, aí me parece que agora tem que recuar um pouco aquela goleira e trazer a outra um pouquinho para frente, mas já, vamos dizer assim, a coisa mais visível, são várias coisinhas, tem coisas visíveis e coisas invisíveis, várias coisinhas invisíveis já foram providenciadas, e a visível, a mais, vamos dizer assim, que mais chama a atenção, se tu chegares no clube hoje, já aquela parte já está como... Já dá bem para observar isso. Já dá para observar e já está como deveria ser, que essas novas leis aí estão pedindo. Né? Essa questão da adequação daquela estrada ali do lado também, né? Porque não podia ter pedra, essas coisas todas, então também já foi feito. E agora me parece que vai ser quebrado aquelas arquibancadas que tem ali ao fundo, para que já se resolva esses dois problemas. Né? Então está sendo feito. Mas é aquela coisa, né, Marion? Como o dinheiro é curto, a gente depende do dinheiro e dos voluntários. Graças a Deus tem bastante gente ajudando, mas como era muita coisa, tem que ser devagarzinho para que não, vamos dizer assim, não adianta fazer tudo e o clube está endividado. Aí também não vai conseguir voltar com o profissional porque o clube está endividado. Então tem que ser uma coisa com equilíbrio. E isso eu estou vendo nesse momento na direção do Rio Grandense e espero que assim continue. Fossati, então, naquela câmera ali, tu passa assim um serviço geral lá, como é que é, se as crianças querem ir lá, se tem possibilidade, se tem abertura da escolinha, se dá para ligar, se pode ir lá assistir um treino, os pais levar as crianças para ver, nos passa esse serviço final aí para nós. Convidar, né, os torcedores do Periquito para ver o que está sendo feito lá. A gente tem a escolinha do Sub-7 até o Sub-20, é só chegar lá, conversar com o Paulista, ele explica como é que é a questão das mensalidades, aonde tem a escolinha, né? Tem as categorias já não tem mensalidade, mas aonde tem a escolinha tem a mensalidade. Ele explica direitinho como é que funciona, quais são os horários, e eu convido, leve lá o seu filho, vá, ele pode fazer 1 ou 2 treinos de forma gratuita para conhecer a metodologia de trabalho. Vai lá conhecer um começo de um novo Rio Grandense, né? O Paulista está lá
24 horas por dia praticamente no Rio Grandense, no horário comercial ele está sempre lá. Faça esse convite para o pessoal dar um pulo lá e conhecer as novas estruturas, o que está sendo feito. Tem muito que ser feito, mas foi feito muita coisa. E com relação às escolinhas, o Paulista e o Miguel estão sempre por lá e dão essas informações relativas a cada categoria. A gente tem hoje do sub-7 ao sub-20, no mínimo os treinos são 2 vezes na semana. Tem algumas categorias que são 3, a sub-17 é todos os dias, a sub-20 é todos os dias, a sub-15 é 3 vezes por semana, mas todas as categorias no mínimo tem 2 vezes por semana tem os treinos. Fossati, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Prazer te receber aqui. Obrigado mais uma vez por nos oportunizar, a gente passar o que está sendo feito lá, não o trabalho do Lucas, o trabalho de um todo lá do Rio Grandense, de direção, de coordenadores, de comissão técnica, do diretor ali que é o Paulista, que está ali na nossa frente, né? Eu te agradeço que a gente pode passar isso um pouco ao público de Santa Maria, às pessoas que aqui moram e que gostam de futebol, e em especial o nosso torcedor. Legal. Nosso Roda Brasil Amigos vai ficando por aqui. Conversei aqui com o professor Lucas Fossati, treinador hoje das categorias de base do Rio Grandense, especialmente na categoria sub-20. A direção da imagem e cinegrafia do Ademir Lima, a direção administrativa e mídias sociais da Thaís Trevisan, central de jornalismo da Janine Appel e o comando aqui do seu canal 19 do André Trevisan. Mário Melo, grande abraço a todos vocês e até o próximo Roda Brasil Amigos. Obrigado. Programa Roda Brasil Amigos. Oferecimento EP Mecânica Multimarcas, Rua 24 de Fevereiro. Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. Ótica Norberto, profissionais qualificados para o seu atendimento. Galeria Chami. Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da Rede Super, Avenida Alcides Rotti e Avenida Tênis Clube. Programa Roda Brasil Amigos, na frente e em todas as frentes.